Olá pessoal, meu nome é Rosa e eu vou falar para vocês um pouquinho da minha vida com a lei da atração. Então vamos lá. A lei da atração sempre esteve na minha vida. Desde quando eu era uma jovem adolescente, eu era uma jovem que pensava e sentia a lei da atração, só que para o negativo. Isso inclui tudo que eu não queria, mas acontecia na minha vida. Eu ficava horas pensando e visualizando. Eu realmente não sabia usar para o meu bem, o pior que sentindo. Nunca ninguém me falou da lei da atração, mas ela estava lá, agindo na minha vida. Vou só dar um exemplo. Quando eu gostava de um rapaz, que eu conhecesse uma moça que eu achava bonita, que eu começava a pensar, se ela ficar com ele, eu vou sofrer muito. E eu pensava, eu vivia aquilo e sentia, e isso acabava acontecendo em pouco tempo, em questão de mês. Eu vivia aquilo tão forte que vocês nem imaginam quanto isso durou um bom tempo na minha vida, até quando a morte do meu pai, eu fui expulsa de casa, da minha família, e tudo isso eu sabia antes de acontecer. Era o que eu não queria, mas eu pensava e sentia aquilo e aquilo acabava acontecendo. Saí daquela cidade, mas continuava com pensamento negativo. Foi quando eu tive uma doença, que o sintoma dessa doença, eu vi um médico na TV comentando que dizia que quem tinha essa doença era muito inteligente. Então o que aconteceu? A boba aqui desejou. E eu desejei tão forte que tive a maldita doença. Eu só queria ser inteligente. Eu tive o primeiro sintoma, eu não sabia identificar para procurar um médico. Morava sozinha, eu tinha medo de contar para os vizinhos. Então eu saí de casa, porque tinha medo de local fechado, fui morar na rua. Eu virei uma mendiga. Só quem me conhecia dizia que eu estava usando droga. Eu não sabia realmente o que estava acontecendo comigo. Só sabia que tinha muito medo. Foi quando eu passei em frente de uma drogaria, uma farmácia que vendia quase tudo. Eu vi um livro que tinha o desenho que me chamou a atenção. Eu era uma mendiga, mas tinha um cartão de poupança. Então eu tinha algum dinheiro. Então eu entrei na drogaria, comprei o livro. Era um livro que o título dizia: Você pode curar sua vida. Eu guardei em uma sacola. Como todos mendigos carregavam a sacola. Aí fui pra rua, até ser convencida por um assistente social a morar em um albergue. E lá fui internada em um hospital psiquiátrico. Aconteceu muita coisa depois que eu saí desse hospital, mas eu não vou contar nesse vídeo porque fica muito longo. É só um resumo. Então eu comecei a ler o livro dias depois que eu já estava morando em uma pensão. Na segunda, não, minto, na terceira crise. Gente, quando me dava crise, eu perdia tudo, porque eu não tinha família perto, nem casa própria. A crise durava meses, se eu não me internasse. Era uma crise de pânico horrível. Na terceira crise, foi a última. Eu estava morando em um pensionato só de mulher evangélica. Eu já estava na igreja. Com a ajuda da dona do pensionato, que ligou para meu irmão, eu fui internada. Então a dona do pensionato fechou o quarto e eu não perdi nada das minhas coisas. Eu recebi alta. Gente, pessoa com esse diagnóstico dessa doença fica meses internada. Quando eu voltei, comecei a ler o livro. Eu vi que tinha muitas mágoas, eu tinha de perdoar. Isso foi em 2009 para 2010. Então eu ouvi a voz, todos falavam na minha cabeça. Então comecei a perdoar as pessoas real que tinham me magoado. A técnica era muito simples. Eu olhava em um espelho e dizia: Eu me perdoo por você. E falava o nome da pessoa que me magoou. Aprendi que não existe ninguém que conversava comigo pelos meus pensamentos, como ouvir vozes, por exemplo.
Só tem uma pessoa que sabe dos seus pensamentos, você e Deus. E Ele não quer o seu mal. Mesmo não sabendo que o nome que era a lei da atração, comecei a usar ao meu favor. Comecei a pensar positivo, ir frequentemente a uma igreja, comer comida saudável, fazer exercício físico. Criei uma frase de força e superação, que, por exemplo, eu sou muito, 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 muito feliz e tudo de bom dá certo na minha vida porque eu tenho Deus. Essa é minha frase, meu mantra. Eu repito sempre para mim mesma em voz alta. Em poucos meses eu já estava praticamente curada, com 5 quilos a menos. Eu estava fora do peso, então mesmo não sabendo que é lei da atração, eu só sabia que tinha que ter pensamento positivo. Comecei a agir. Então o meu sonho era fazer uma faculdade, mas a olhos nu era impossível. Eu tinha muito pouco estudo para encarar uma faculdade na federal. Mesmo se eu me matasse de estudar, eu não tinha tempo. Trabalhava. Geralmente aparecia para mim trabalho no comércio, que era sempre ao meio-dia até às 19 ou às 20 horas, que era o horário que tinha de sair. Eu não tinha dinheiro para pagar uma particular. Então eu comecei a visualizar e tudo foi acontecendo. Apareceu um emprego em uma casa de uma senhora, era acompanhante de idoso, fui morar com ela. Eu não pagava mais aluguel, então eu tinha moradia, comida de graça e o melhor, salário bom. Então, pessoal, nesse emprego eu podia fazer academia, estudar. Eu podia ir qualquer horário à academia. A senhora que eu cuidava só queria uma pessoa para ir no mercado, no banco e consulta com ela. Era um apartamento fácil de limpar, tinha diarista. À noite ela não precisava de mim. Já era a lei da atração agindo na minha vida. Um dia, passando com ela em frente de uma faculdade, resolvi entrar. Peguei um panfleto, levei para casa. Cheguei lá, li, tinha o curso e o valor da mensalidade. Então tinha o curso de ADM, era o que eu queria, que era administração. E o mais importante, e que eu podia pagar. Fui até a faculdade, fiz matrículas, fiz uma prova que valia pelo vestibular. Eu passei, comecei a estudar. Alguns meses depois, tive que voltar para o pensionato que eu estava antes. E eu gostava de lá, era um ambiente cristão, mas com um pensamento sempre positivo. Então, pessoal, na mesma época que me mudei, ganhei uma bolsa de estudo na faculdade. Fui chamada para trabalhar em uma imobiliária. Eu comecei a estudar em 2012. Entre 2013, eu mudei de curso. Fui para a ciência contábil. Tinha faculdade, mas eu precisava fazer um estágio para aprender na prática. Como todos já sabem, não é fácil o primeiro emprego na profissão. Ainda tinha que me sustentar. Pessoal, olha a lei da atração agindo de novo na minha vida. Visualizei um estágio. Você me pergunta por que estágio e não um emprego registrado? Porque eu queria trabalhar só meio período, para ter mais tempo para estudar e fazer atividade física. Eu queria um estágio que fosse à tarde, que pagasse bem. Visualizei até a minha chefe, que queria que eu fosse mulher, bem humilde. Lá estava eu, trabalhando em um escritório de contabilidade à tarde com uma chefe mulher, que ficou minha amiga, e com um salário acima da categoria de estágio. Pessoal, basta ter pensamento positivo. Lei da atração é a fé e o universo é Deus. Hoje eu sou formada, eu tenho 3 cursos de mendiga, eu tenho 3 cursos hoje, eu sou enfermeira, sou corretora de imóveis, que eu tenho Cresce e sou contadora. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal, porque o vídeo é pequeno e eu quero continuar. Para o vídeo crescer, vocês têm que se inscrever no canal, dê sua opinião, fique com Deus, até mais, até o próximo vídeo.